Você já viveu alguma situação em que você não conseguia ver aquilo que estava diante dos teus olhos? Eu sou a pastora Rosana Veiga e hoje quero compartilhar com você a história de Agar. Agar, ela foi adquirida por Abraão para poder servir a sua esposa Sara. E Sara tinha um desejo no coração de que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela. E aí eles tinham a promessa de que Deus daria filho para eles. Mas um belo dia, Sara, ela lembrou-se que já tinha uma idade avançada, eles já estavam esperando algum tempo e essa promessa não se cumpriu. Como mulher, muitas vezes resolve dar uma ajudinha para Deus, mesmo sabendo que ele não precisa de ajuda, Sara resolveu ajudar ao Senhor. E o que ela fez? Propôs para Abraão que ele tomasse Agar como mulher para que dela fosse gerado o filho da promessa. Agar, sendo uma moça, ela não teve muita escolha, porque naquela época a serva devia à esposa do seu patrão honra, obediência, lealdade. Então ela não pôde dizer não, ela aceitou a situação. O único detalhe aqui é que Agar não tinha esses planos em seu coração, ela ainda era muito jovem, mas ela foi incluída num plano que não era o seu. Hoje, quando nós somos incluídos em algum sonho que não é nosso, nós temos a liberdade de dizer não, não vou participar disso. No caso de Agar, não foi assim, porque ela era uma serva e ela devia obediência à esposa do seu patrão. Nós lemos também que quando ela engravidou, e uma mulher que está grávida é sempre muito bonita, chama bastante atenção, ela desprezou Sara. E aí Sara reclamou com Abraão. E Abraão disse, olha, faça o que você achar que é melhor fazer com Agar. Agar foi humilhada por Sara. E nessa situação de humilhação, resolveu fugir da presença de Sara. E algo muito interessante que ali em Gênesis 16, no verso 7, Agar fugiu e ali ela foi para o deserto. Estando ali no deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar junto à fonte de água, no deserto de Sur. E perguntou a Agar, Agar, serva de Sara, olha a pergunta do anjo. Agar, serva de Sara, de onde você vem e por onde vai? A resposta de Agar, fujo da presença de Sara, minha senhora. O interessante aqui é que o anjo sabia quem Agar era, da onde ela vinha e quem era a sua senhora. Ele sabia quem era Agar. Às vezes nós andamos de um lado para o outro na terra e as pessoas nem sabem quem nós somos. E eu quero te dizer, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você carrega dentro de você. O Senhor jamais vai deixar você em pleno deserto sozinho. Então o anjo do Senhor disse a Agar, volte para sua senhora e se sujeite a ela. Interessante, porque naquela época, como já falei para vocês, a serva devia obediência à esposa do seu patrão. Obediência, respeito, honra e lealdade. E o anjo sabia do costume daquela época. Ele não iria poder instruí-la e ir contra a tudo isso. E ele instruiu que ela voltasse. Mas ele percebeu que Agar, ali estando assim perdida na situação, quando ele deu essa ordem a ela, ele, acho que para consolar o coração de Agar, ele lhe fez também uma promessa. E essa promessa, ele disse para ela de forma muito clara, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E esse neném estava ali no ventre de Agar. E o anjo do Senhor lhe fez essa promessa. E disse a ela, você dará à luz um filho, a quem chamará Ismael,
porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Coisa linda, né? Nós lemos esse texto em Gênesis 16, no verso 11. O Senhor está atento na minha vida e na tua vida em momentos de aflição nossa. E muitas vezes nós, nesses momentos de aflições, nós achamos que Deus não está conosco. Só que isso não é verdade. E eu queria muito que você deixasse o Espírito Santo de Deus escrever na tábua do teu coração que você nunca está só, nem nos momentos bons, maravilhosos, mas também nos difíceis. O Senhor está com você. Amém? Quando o anjo do Senhor fez essa promessa a ela voltou para Sara, para a presença da sua senhora. Só que esse encontro de Agar, veja que Agar não tinha muita relevância ali naquela casa, porque ela era serva e não era a dona da casa. Mas aos olhos do Senhor, ela era muito importante, muito importante. E uma coisa linda, que Agar, ela se viu sozinha no meio da situação. Mas depois que ela teve o encontro com o anjo, ela colocou o nome desse Deus que ela viu: tu és o Deus que tudo vê. E nós temos, até os dias de hoje, um Deus que tudo vê em nossas vidas. Às vezes, situações que você não está presente e o teu nome de repente sai naquela situação, você pode não estar vendo, mas você tem um Deus que tudo vê, um Deus que tudo ouve. Você pode não saber, não ouvir e nem ver, mas o teu Deus, Ele está em todas as situações. Por isso, é muito interessante que nós não venhamos temer mal algum, porque enquanto nós estamos até descansando, o Senhor continua trabalhando por nós. Amém? E uma coisa muito linda, que no momento, é um momento incrível na vida de Agar, mesmo ela sendo rejeitada por Sara, teve um encontro com um Deus que tudo vê. Mesmo ela não se sentindo uma mulher, uma pessoa especial ali naquela casa, mas ela teve um encontro com um anjo. Eu e você podemos também ser presenteadas com este encontro com nosso Senhor. Aprendemos aqui que o mundo pode até te rejeitar, mas existe um Deus e Pai que está de braços abertos para te recolher nos braços dele. Depois de um tempo, Agar dá à luz ao filho de Abraão e o chamou Ismael. Abraão tinha por volta de 86 anos quando nasceu Ismael. Ismael foi crescendo e depois de algum tempo, já um bom tempo, Sara engravidou. Isaac foi crescendo e aí foi desmamado. Fizeram uma grande festa para essa comemoração do crescimento de Isaac. Ismael já era um jovem, um adolescente. Isaac era bem mais novo que ele. E aí nessa festa, Sara percebeu que Ismael estava zombando de Isaac. E Sara ficou muito irada. Chamou Abraão e disse a Abraão: mande esta escrava e o seu filho embora. Eu achei interessante nessa passagem que até então Sara chamava Agar de serva. Mas agora mudou o nome de Agar, passou a ser escrava. Essa situação nos mostra que quando nós nos aproximamos de pessoas só para satisfazer os nossos sonhos, vai chegar um momento como chegou esse aqui, em que talvez a pessoa não precise mais. E aí é descartada Agar, mãe de Ismael. É algo muito interessante que nós temos que observar, que não venhamos, eu e você,
descartar pessoas que nos servem, mas que nós venhamos valorizar aquelas pessoas que, por meio de muitas situações, traz para a nossa vida a realização de grandes sonhos. E isso é muito importante, que nós venhamos valorizar muito mais as pessoas do que situações ou coisas. Abraão ficou incomodado com o pedido de Sara. Mas aí Deus falou com Abraão: não fique incomodado, Abraão. Faça aquilo que Sara te disser. Na manhã seguinte, Abraão acordou, pegou um odre com água, pegou um pedaço de pão, colocou nas costas de Agar e entregou Ismael a ela. E se despediu de Agar. Agar, mais uma vez, foi para o deserto, perdida, sem rumo, mas agora ela foi acompanhada do seu filho Ismael. E Agar andou ali por um tempo em que chegou o momento que o pão acabou e a água do odre também. E eles estavam no deserto. E aí chegou o momento em que ela falou: bom, o que eu vou fazer com meu filho em pleno deserto? Ela pegou o seu filho, pediu para que ele ficasse ali sentado perto de um arbusto ali que tinha uma sombrinha, deixou ele sentado ali, e aí mais ou menos por volta de uns 100 metros, ela se afastou dele, se sentou em frente a ele e pensou com ela: assim daqui eu não vou ver o meu filho morrer. E sentando Agar em frente ao menino, ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Na nossa vida, às vezes nós não nos sentimos importante para as pessoas, mas mais uma vez Deus mostra para nós que as pessoas, a criação de Deus é muito importante para o Senhor. E mais uma vez ele ouviu o choro daquela mãe e perguntou a ela: Agar, o que você tem? Quanto tempo faz que você precisa que alguém te dê atenção? Hoje eu quero dizer para você, aonde você está, existe o Senhor teu Deus, que está de braços abertos, ouvidos atentos para te ouvir. Você tem toda a atenção que você deseja e que você precisa, porque Ele é o Deus que tudo vê. O anjo disse para ela assim: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde você está, põe-se em pé, levante-o e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E o anjo perguntou a Agar: Agar, o que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu morando no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Em meios a situações, o Senhor traz para nós soluções e muito além daquilo que o nosso coração imaginou. Agar nunca pensou que ia conseguir criar um filho naquela situação quando ela saiu da casa de Abraão. E olha, ela chegou a casar o seu filho. Deus revelou-se a Agar com a sua doce graça. Deus veio ao encontro de suas necessidades, independente se ela era
serva, escrava ou não. Ele a socorreu, porque ele é um pai de amor. E permitiu que Agar experimentasse a sua presença. É tão lindo aqui, que na história de Sara, nós não vimos que Sara experimentou a presença de Deus, mas Agar, a serva de Sara, ela recebeu a oportunidade de presenciar a presença doce do Senhor. O mesmo Deus que supriu a necessidade de Agar em pleno deserto, ele continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje. O Deus que tudo vê também supre as nossas necessidades. Eu espero no Senhor que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te prospere em todas as coisas. Até o nosso próximo vídeo.